Há um tempo atrás, um profeta, ele disse o seguinte, ele disse que a primeira coisa que vai ser perguntada para você quando você chegar diante de Deus, seja quando você morrer ou quando Jesus voltar, ou tiver primeiro, que vai ser perguntado para você se você aprendeu a amar. E, bom, ele sendo um profeta, ele aprendeu isso quando ele foi no céu, né? Depois ele voltou. E alguns de nós ainda não tivemos essa oportunidade e tal. O Ângelo está trabalhando aí em fazer uma apostila, ensinando a fazer isso. Eu ainda não, a Fernanda falou que eu estudo as coisas de ensino, eu ainda não estudei bem essa parte assim, né? Então eu vou ficar devendo para vocês. Mas, enquanto o Fábio e os caras ministravam aqui, falando sobre o amor de Deus, eu fiquei pensando que aprender a amar é uma coisa importantíssima. Mas a gente não vai aprender a amar enquanto a gente não entender o tipo de professor que nós temos para nos ensinar a amar. E antes de você aprender a amar, você precisa aprender a ser amado. E a verdade é que várias vezes, a gente não sabe ser amado por Deus. A verdade é essa, a gente não sabe, a gente tem muita coisa na nossa cabeça, muitos sonhos que a gente quer realizar, muita coisa que a gente quer conquistar em Deus, mas a verdade é que no meio de todo esse processo a gente fica travado em um monte de coisa, porque a gente não aprendeu a ser amado por Deus. A gente não aprendeu a deixar o amor de Deus fluir através de nós. E parte do nosso problema é que nós não entendemos a natureza do amor de Deus dentro de nós. A gente não entende como esse amor alcança as nossas vidas, a gente não entende como esse amor repousa sobre as nossas vidas, a gente não entende como a gente deve interagir com o amor dele. Por mais que a gente fique ouvindo um monte de ensino sobre a graça de Deus e lendo um monte de livro sobre a graça e sobre a misericórdia e sobre como que Deus opera, a gente, na nossa experiência emocional, nós temos dificuldade de nos deixarmos ser amados por Deus. E a gente precisa aprender isso. Isso é urgente. Não só isso é urgente para os próximos dias, mas a gente precisa aprender isso hoje. Nesse encontro aqui. Eu sinto assim que tem muita coisa que Deus quer ministrar ao nosso coração, muita coisa que Deus quer liberar sobre cada um de vocês aqui, mas eu sinto também que existe uma barreira que nos impede de receber aquilo que Deus quer liberar sobre nós, e essa barreira tem a ver com o fato de nós não nos permitirmos sermos amados por Ele. É como se Deus estivesse do nosso lado falando assim: cara, eu quero amar você, eu quero que você sinta o meu amor, eu quero que você perceba como eu me sinto em relação a você. E ao invés de você pensar a respeito daquilo que Ele está falando, você está pensando em outras coisas. Você está pensando: cara, 2016 vai ser diferente. 2016 eu vou parar com esse pecado que eu estou cometendo há tanto tempo. 2016, não, eu vou lá para esse encontro, cara. E o pessoal vai pregar e eu sei que vai me arrebentar. E aí a gente vem numa expectativa como se Deus não soubesse o que fazer com a sua vida, com a nossa vida. E a verdade é que Ele sabe o que precisa ser feito. Ele sabe as coisas que precisam mudar em você. E a verdade é que Ele está muito menos estressado com isso do que você. Muito menos. Na verdade, nem um pouco. Porque Ele já resolveu esse problema. O que Ele está preocupado é: cara, eu preciso que ele, que ela entenda o meu amor por Ele. Você precisa se abandonar no amor dele. Você precisa esquecer o tanto de coisa que tem errado em você
Porque o amor dele nos atrai para deixar o nosso foco não em nós mesmos, mas nele. Tem algo que eu senti ontem e eu falei isso para uma pessoa, profetizei isso sobre ela quando a gente estava orando por algumas pessoas aqui, e eu sinto essa mesma palavra agora, que é que nós precisamos entender que ainda que o nosso amor é imaturo, ele é real. O amor que você sente por Deus é real. Amém? Amém. O amor que você tem por Ele é um amor imaturo. É um amor que talvez não é tão forte quanto você gostaria. É um amor que talvez não é tão persistente, perseverante, sacrificial como você gostaria que ele fosse. Talvez você ouve sobre homens e mulheres de Deus, talvez você ouve sobre determinadas pessoas que ministram a palavra de Deus, e você ouve histórias missionárias e você pensa, cara, é esse amor que eu quero. E quando você olha para a sua vida, você pensa, cara, eu estou completamente distante dessa realidade. E você fica frustrado e você acha que o seu amor não é real. Mas eu sinto que o Espírito Santo está querendo que você saiba hoje que esse amor que você tem, ele é imaturo, ele pode ser pequeno, mas ele é real. Ele é real. Porque foi o próprio Espírito que plantou esse amor dentro de você. Ele não foi produzido pelo seu próprio esforço. Ele não foi produzido porque você é uma pessoa diferente das outras, melhor que as outras. Não. Ele está aí dentro de você hoje, porque o próprio Deus plantou esse amor em você. E o desejo que você sente de ter mais dedicação, mais paixão, mais amor por Ele, esse desejo também foi Ele que plantou. Então não fica estressado, tenso, pensando, cara, será que eu vou aguentar mais um ano? Será que eu vou aguentar mais um tempo? Sem desviar, sem perder o foco, sem sei lá o quê. Ou talvez você está pensando, cara, eu já perdi o foco. Não importa, o amor dele é real dentro de você. E você simplesmente vai deixar espaço para esse amor crescer. E esse amor vai crescer da mesma forma que ele foi colocado aí dentro de você. Ou seja, não vai ser por aquilo que você consegue fazer, mas vai ser na medida da graça dele operando na sua vida. Amém? Então agora eu vou pregar. Bom, o tema do nosso encontro é justiça. Eu vou falar um pouco sobre isso. A gente vai ter várias palavras relacionadas a isso, e eu acho que cada uma vai pegar um aspecto diferente e coisas que vão acrescentar uma à outra. Eu prometo para você. Quem aqui não estava ontem? Quem não estava ontem? Levanta a mão. Poucas pessoas, né? Eu posso prometer uma coisa para você. Eu vou falar de um jeito mais fácil de entender que o Anderson. Aleluia. Eu sei que talvez já tem gente que não vai prestar atenção no que eu estou falando, porque ainda está prestando atenção na palavra do Anderson de ontem. Estava conversando ontem, tem um cara lá em São Gonçalo, tem 3 anos que ele está tentando entender uma aula do Anderson. Já até zoou ele falou assim, o cara parou o Anderson na rua e falou, como é que eu pego a rodovia aqui? Ele falou, então, Gênesis. O tema que eu quero falar hoje é sobre a justiça do céu. E antes da gente falar sobre a justiça propriamente dita, eu quero falar sobre um outro tema que vai ajudar a encaixar essa questão da justiça do céu com a sua vida. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar, eu vou falar um negócio aqui que eu não tenho propriedade para falar, tá? Se alguém aqui estudou isso e tal, depois você me ensina.
porque eu só ouvi falar um pouco, mas tem um gancho aí que tem muito a ver com o nosso tema. Alguém já ouviu falar de um negócio chamado A Jornada do Herói? Alguém aqui? Não? Ninguém? Já ouviu falar? Então, assim, se eu falar besteira, não conto pra ninguém. Então, basicamente, a Jornada do Herói é um negócio que eles usam para falar sobre um processo que acontece para alguém se tornar um herói. Essa Jornada do Herói é algo que se repete em livros, em filmes, em contos, e inclusive a gente consegue enxergar partes disso em algumas histórias que a gente lê na Bíblia. Então, basicamente, eles falam o seguinte, que um herói, para se tornar um herói, ele precisa passar por determinados estágios. Eu não vou aqui explicar para você os estágios disso, depois você procura, entra lá no YouTube, tem um vídeo super bonitinho, com os bonequinhos lá, que fala da Jornada do Herói. Mas a questão é que existem processos pelos quais alguém passa para se tornar um herói. Essa semana agora que passou, eu fui ver Star Wars novo. Prometo que eu não vou dar spoiler. Não vou falar quem é filho de quem é pai de quem, o que acontece. Porque sempre tem esse negócio, né? Star Wars e tal, eu sou seu pai. Mas é que esses filmes e esses livros e essas coisas que falam de alguém se tornando um herói, então sempre tem aquela história, o cara é o escolhido, e aí ele recebe treinamento e tem sempre um ancião, alguém que treina ele, que ajuda. Ele sempre passa por algum tipo de crise, e toda essa crise que leva ele nessa jornada de se tornar um herói, tira ele do status quo, ou seja, tira ele daquela normalidade da vida. Aquela normalidade da vida dele é atrapalhada e ele sai daquele status quo e começa a entrar numa aventura que vai fazer com que ele se torne quem ele deve ser para poder cumprir o seu destino. E a verdade é que todos nós nos identificamos, ou pelo menos nos sentimos atraídos com esse tipo de história. É por isso que a gente lê livro, vai no cinema, vê seriado, porque a gente está vendo alguém se tornando o destino daquela pessoa havia determinado sobre ela, porque dentro de nós existe uma sede, existe um desejo de se tornar alguém que é digno de ser chamado de um herói. E dentro da cultura cristã, dentro da cultura bíblica, a gente tem diversos exemplos de heróis. Então a gente pode falar sobre os mártires, a gente pode falar sobre missionários, pioneiros no campo, a gente pode falar sobre pregadores que enfrentaram o sistema da sua época, enfrentaram o status vigente e pregaram a palavra com verdade. Então, existem diversos heróis na história da igreja. E quando nós lemos essas histórias, ou quando nós lemos as histórias dos homens de Deus na Bíblia, nós temos o nosso coração aceso com esse desejo de passar por uma jornada semelhante. E essa jornada do herói, ela, ainda que seja muito forte na cultura bíblica e na cultura cristã, a figura do herói, do meu ponto de vista, pelo menos, não é uma figura muito presente na nossa cultura brasileira. Os nossos heróis são importados. Nossos heróis são americanos, ingleses, japoneses, chineses. Eles dificilmente são heróis brasileiros. Mas não só existe uma importação de heróis de outras culturas, mas também não existe um sonho heróico dentro da cultura brasileira. A verdade é que a maioria de nós vai amadurecendo, e à medida que nós amadurecemos, nós vamos nos distanciando daquele desejo, daquele anseio de encarnar aquela figura do herói, e nós vamos nos aproximando da normalidade da vida. Nós vamos esquecendo aqueles sonhos que nós tínhamos quando a gente via desenho. Assim, talvez muitos aqui não conhecem isso, né? Mas quando a gente via Manchete, obrigado, né? Cavaleiro do Zodíaco, Power Ranger,
Desculpa, cara. Tá se distanciando um pouco, né? Mas a verdade é que a gente via aqueles negócios e ainda que você olha hoje, talvez aquele é meio tosco. Você olha, sei lá, Power Rangers, você pensa, cara, eu gostava disso. Tipo, o cara tá com a roupa vermelha colada. Hoje, talvez, você não pensa. Eu pensei, gente, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu sentei com um amigo meu e eu planejei. Eu falei, nós vamos virar super-heróis. O que a gente vai fazer? Beleza, a gente precisa de um uniforme. Aí a gente sentou e conversou sobre como seria o uniforme. Depois ele falou, a gente precisa de um carro. Eu tinha 12 anos de idade. Não fluiu. Não deu muito certo. Crescendo no Rio de Janeiro, lá no Andaraí e tal, eu acho que esse negócio de herói, eu ia ficar meio perdido, porque ia ter a polícia do lado, o bandido do outro, e eu ali no meio e tal, com a roupa colada. De alguma forma, eu imagino que nenhum dos dois lados ele me recebeu muito bem, assim. Mas a questão é que nós vamos nos distanciando desse sonho. E à medida que nós nos distanciamos desse sonho, a gente vai caindo na normalidade da vida que a gente quer tanto fugir, que existe um grito no nosso interior, falando pra gente, cara, você está entediado. Não é isso que você queria para a sua vida. Você queria ser um herói, você queria fazer diferença, você queria, sabe, mudar o mundo e tocar a sua geração de alguma forma. Tem um amigo meu, que eu não vou revelar quem, que ele falava, cara, eu me identifico muito com o Homem-Aranha, cara. Eu não vou revelar quem ele é. E a gente vai perdendo esse tipo de coisa. E a verdade é que a nossa cultura precisa de heróis. E por que esse assunto é tão importante para o que a gente está falando aqui? Porque o herói é alguém que luta pela justiça. E existe uma luta, existe uma batalha pela justiça. Existe algo para se lutar hoje. Existe um chamado hoje para se levantar em meio a essa geração. Com certeza você não vai ser um herói nos moldes que você viu na televisão, um super-herói. Você não vai ser um dos Vingadores, entendeu? Você não vai ser o Homem-Aranha. Não tente, por favor. É um misto de ridículo com perigo que não vale a pena. Mas existem outros tipos de herói. E é por isso que a gente fala que é tão importante lá no CPP e mesmo antes do CPP, outros amigos meus, a gente sempre falava muito sobre a importância de você estudar e de você ouvir sobre a história da igreja. Sabe, existe uma história, existem pessoas que vieram antes de você. E essas pessoas elas chegaram a feitos heróicos. E você precisa conhecer essas histórias. E à medida que você conhece essas histórias, isso deve te inspirar a fazer mudanças na sua vida. Existem determinadas mudanças radicais que nós temos na nossa vida, que podem não soar como algo heróico para a sociedade. Eu estava ouvindo uma história esses dias, eu lembro, na verdade, e era um menino que ele jogava, naquele livro Jesus Culture, um menino que ele jogava basquete no time da escola e os colegas do time dele perguntaram para ele se ele era virgem. E ele falou que era, porque ele era cristão, era um adolescente cristão. E ele falou para esses colegas e, obviamente, no meio de um monte de adolescente ali, nenhum desses outros colegas dele entendia a fé dele
E eles começaram a zoar ele e chamar ele, você é o virgem, você não sei o que, tal. E um dia ele estava jogando basquete e no meio da partida começaram a gritar e chamar ele de virgem. E ele, por um momento, ficou desconcertado com aquilo ali, sem saber muito o que fazer, mas ele conseguiu pensar rápido. E ele virou para aquelas pessoas que estavam falando aquilo a respeito dele. E ele falou: eu sou virgem sim, e eu tenho muito orgulho disso, e eu não quero desperdiçar isso com ninguém. Cara, esse moleque é um herói. Ele é um herói. Ele... Sabe aquelas histórias de Davi e dos homens de Davi, do exército dele, como tinha um cara que defendeu um campo de lentilhas e ele batalhou, eu não sei se estou misturando as histórias, é esse cara que a espada fica presa na mão? Deve ser. Depois você lê aí na Bíblia. Na Bíblia vai estar certinho. Eu sei que assim, existem terrenos para serem defendidos. E nós precisamos de heróis. Nós precisamos de heróis. Grande parte dos adolescentes nas nossas igrejas se perdem porque eles não têm heróis. Eles olham ao redor deles e o que eles veem são pessoas normais. Eles só veem status quo. Eles não veem nenhum heroísmo. Nós precisamos de heróis. Heróis da fé. E todo herói precisa passar por um processo. E esse processo para se tornar um herói é o processo que cada um de nós precisa se submeter para que nós possamos nos tornar quem nós realmente somos. Existe um DNA em você. Existe uma herança que você precisa pegar ela e acreditar que ela é sua. E essa herança é esse heroísmo do qual eu estou falando aqui. Hoje nós vemos muita injustiça no mundo. Em tudo quanto é lugar que você olha. Independente de qual é a noção que você tem do que é justiça de fato. Todos nós vemos, pensamos e sentimos que o mundo que nós vivemos é um mundo injusto. Eu não sei qual que é a definição para você de justiça. Mas eu acredito que a definição de justiça é algo importantíssimo para nós. Por quê? Porque a definição de justiça é o que vai separar os heróis dos vilões. Quando você ouve uma história de um herói, geralmente o herói tem a sua contraparte, que é o vilão. E muitas vezes o vilão não é um vilão que sabe que é mal, que é consciente que é mal. Muitas vezes o vilão é simplesmente alguém que tem um conjunto de valores diferente do herói. Diferente no sentido errado. Então, para a gente fazer justiça, para nós entrarmos nessa jornada de nos tornarmos quem nós somos de fato, nós precisamos entender que tipo de justiça, de que tipo de justiça nós estamos falando aqui. E é por isso que eu dei o nome dessa palavra de a justiça do céu. Quando a gente fala sobre justiça, a gente precisa entender quais são as bases da justiça a qual nós estamos nos referindo. Você pode acreditar que injustiça é algo que na verdade não é. Então, vamos definir aqui qual é o padrão de justiça bíblico. E eu vou dar esse padrão resumidamente para você. Jesus nos ensinou a fazer uma oração. E essa oração tinha a ver com que a vontade de Deus fosse feita na terra, assim como ela é feita no céu. Então, para a gente definir o padrão de justiça, a gente precisa entender primeiro o seguinte: o padrão de justiça de Deus
da Bíblia, ele é um padrão de justiça relacional. Ele não é um padrão de justiça que tem a ver simplesmente com você seguir determinados princípios. Tem muita gente aí que fala sobre justiça e ele vai te dar uma lista de coisas. Ele fala assim: se você fizer isso daqui, você é alguém justo. Mas a questão é que não existe justiça verdadeira se ela não é uma justiça relacional. Porque toda justiça só é justiça se é algo que está em uma correta relação com Deus. Por isso que quando Jesus nos ensinou a orar, Ele falou da vontade de Deus ser feita na terra, assim como ela é feita no céu. A justiça verdadeira pode ser definida como uma relação correta com Deus. E quando eu falo de uma relação correta com Deus, eu não estou falando só de você levantar a sua mão e aceitar Jesus. Eu estou falando que todo mundo no qual nós vivemos deveria ser colocado numa relação correta com Deus. Toda a terra deveria estar em relação correta com Deus. Não é simplesmente a forma como você vive, a sua santidade pessoal, mas é a forma como você trabalha, a forma como você se relaciona com a natureza, a forma como você se relaciona com qualquer coisa da vida. Tudo isso deveria ter uma relação correta com Deus. E acontece que no céu, tudo que existe lá está em uma relação correta com Ele. Basicamente é o seguinte: não tem uma cadeira no céu que está num lugar diferente do lugar que o próprio Deus colocaria. Ok? Estão acompanhando aqui? Tudo que existe no céu existe lá de acordo com a vontade de Deus. Cada anjo, cada ser celestial, cada trono, cada autoridade, cada música, cada oração que sobe, tudo que acontece no céu está de acordo com a vontade de Deus. E isso é o padrão verdadeiro de justiça. Então a gente percebe, vendo isso, que o padrão de justiça, ele é um padrão relacional. Esse é o primeiro aspecto. Mas ele também é um padrão que a gente pode falar que é geográfico. Por quê? Porque existe um lugar. Eu poderia falar para você que o padrão de justiça é uma relação correta com Deus. E nós não temos exemplo nenhum disso acontecendo. Mas a questão é que nós temos um exemplo de como isso acontece. E esse exemplo é o céu. Quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para o que acontece na sala do trono de Deus, quando a gente olha para o que acontece em todo o Monte Santo de Deus, quando a gente olha para o que acontece em toda a região celestial, onde Deus habita, o lugar do trono dele, em todo aquele lugar ali, tudo está sendo feito de acordo com o padrão correto de justiça. E é por isso que Jesus nos ensinou a orar, que a tua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Mas a questão é que nós pensamos no céu, e isso a gente tem falado, já tem não sei quanto tempo lá em Montemor, mas, Ângelo, quanto tempo? 2, 3 anos? 2 anos. Uns 2 anos a gente tomou um baque com isso daí, a respeito de pensar sobre o céu, e a gente percebeu o seguinte: você falar sobre um padrão que se encontra no céu, para a mentalidade da igreja evangélica brasileira, ou de qualquer outro lugar, é a mesma coisa que você falar nada. Porque quando a gente pensa a respeito do céu, a gente pensa a respeito de nada. Porque a gente acha que o céu é nuvenzinha e tocar harpa. Vocês estão ligados, né? Você fala assim, que nem aquele versículo, né? Pense nas coisas do alto. E aí você imagina o quê? O que tem no céu? Nuvem, Jesus, mais um pouco de nuvem, uma meia dúzia de anjos e harpa. Um monte de harpa. Chegou lá, você pega a sua, de graça, pode tocar à vontade, no céu todo mundo é afinado. E você fica lá, ó. Gente, aí. Beleza. Pô, muito legal, tocar harpa para Deus. Uma hora vai cansar.
a gente olha para a Bíblia, porque a Bíblia fala a respeito do céu, a Bíblia não fala de nuvenzinha. E tem coisa pior, às vezes a gente nem pensa em nuvem, a gente pensa assim, não, o céu é um lugar que é totalmente diferente de tudo que você puder tentar imaginar. E aí, tentar pensar a respeito do céu com essa perspectiva é um desafio intelectual bem grande, né? Porque é como se eu faço para vocês aqui agora. Eu quero que você imagine algo que é impossível de se imaginar. Esse é o mandamento bíblico. Pensa nas coisas do alto, né? Que não dá para você imaginar. Então, esse não é o retrato bíblico do céu. E a gente tem pensado sobre esse assunto e ensinado sobre isso já tem uns 2 anos. E a verdade é que o céu, primeiro, o céu é um lugar. Amém. É um lugar. Vamos combinar? É um lugar. A Bíblia não fala que o céu é uma outra dimensão. A Bíblia não fala que o céu é um lugar sem tempo, sem noção de espaço. A Bíblia não fala isso. Quem falava isso era Platão. E se você pensa isso, eu quero te informar que você está seguindo filosofia e que você só segue isso porque diversos teólogos que influenciaram os pastores que pregaram para você foram teólogos que acreditavam tanto na filosofia que quase não acreditavam mais na Bíblia. Eu não estou aqui para questionar a devoção desses homens a Deus. Eu não estou aqui para questionar o relacionamento deles com Deus. Porque você pode ter um excelente relacionamento com Deus e um ensino que é prejudicial a muitas pessoas. Você não precisa necessariamente ser alguém depravado e totalmente longe de Deus para ser um falso mestre. Você só precisa ensinar algo errado. E a verdade é que muitos de nós atuamos como falsos mestres. E a gente precisa ter humildade para reconhecer. E às vezes humildade para pensar um pouco antes da gente falar alguma coisa para alguém. A Bíblia fala que nós que ensinamos vamos ser mais cobrados do que outros. Então, a questão é que, bom, eu não tenho tempo suficiente para falar com você tudo que eu precisaria falar sobre essa questão do céu, mas a questão é que o céu é um lugar físico e geográfico e as criaturas que habitam no céu são criaturas físicas, que dá para você tocar, não é fumaça, não é caça-fantasmas, tá ligado? Passa um dentro do outro. O Ângelo estava ensinando isso lá no CPP, e aí ele começou a falar, não, porque os anjos são físicos, eles não ficam passando um dentro do outro e tal. E aí uma aluna questionou se realmente era assim, e aí a pessoa, não, mas por que você acha então que eles não passam um dentro do outro? Ela falou, é por educação. Até podia, mas com licença. Então, o céu é físico, os anjos são físicos, os seres celestiais são físicos. E se você tem dúvida a respeito disso, quando você chegar no céu, pergunta para aqueles caras que o anjo detonou com uma espada. Pergunta para o cara, você acha que o anjo é físico? Ele vai olhar para a tua cara e falar assim, então não é. Morri com sopro. Pergunta para Jacó se seres celestiais são físicos. Ele fala assim, cara, eu achei bem físico. Achei físico o resto da minha vida, inclusive. Mancando. Então, o céu é um lugar. O céu não é um lugar onde a gente vai ficar, tipo assim, fora do tempo, flutuando no espaço.
céu é um lugar que existe fisicamente, que você, se você tivesse, sei lá, asa e, sei lá. Gente, os anjos viajam do céu para cá. Não é teletransporte. Star Trek, tá ligado? Não é isso. Por isso que sobe. Jesus subiu. Você acha que Jesus, quando ele subiu, lá em Atos, capítulo 1, Jesus está lá com os discípulos e tal, e daqui a pouco ele começa a subir, e ele vai para o céu, ele estava de zoação. Assim, vou fazer aqui e tal. Tipo, aí tem gente que fala, não, é que isso é o jeito que eles entendiam. Pô, cara, maior esforço, hein? Tipo assim, eu acho que nem fazia diferença para eles se eles sumissem. Eles não iam ficar menos confusos do que um cara, tipo assim, indo pro céu, tchau. E o anjo ainda vem e pergunta, né? Por que vocês estão olhando para cima? A questão é que o céu, por ser um lugar, ele é um padrão para nós. E o padrão da justiça do céu é um padrão de justiça que talvez é contrário ao que muitos de nós iríamos pensar. Porque quando você fala sobre justiça e sobre justiça social e sobre, assim, tem um monte de coisa dessa na Bíblia, e a Bíblia fala de você cuidar do órfão e cuidar da viúva, e tudo isso assim, é muito importante, e a gente quer que esse encontro tenha esse aspecto, e que a gente olhe para essas coisas, e que a gente deixe de ser um bando de gente, que tem essa galera, né? Que é a galera profética. Tá ligado? A galera profética, que é basicamente assim, meu ministério é reunião. Meu ministério é fazer reunião, ter uma reunião legal e tal, não sei o quê. Eu não faço mais nada para ninguém. E a gente não quer isso. A gente não quer isso na nossa comunidade e a gente está trabalhando para isso. A gente não quer isso para as pessoas que acompanham o nosso ministério. Nós queremos que se levante uma geração que vai tocar no mundo. Amém. Que vai tocar nas nossas cidades. Amém. Que vai ser reconhecido como as pessoas que fazem alguma coisa. Tem um monte de crente que não tem assunto com quem é incrédulo. Não é porque ele é muito santo, mas é porque ele é totalmente alheio ao que está acontecendo ao redor dele. Ele é totalmente alienado. Ele acha que a vida é reunião. E ele não tem noção de que Deus está interessado nos assuntos desse mundo. Porque a vontade de Deus é estabelecer o seu reino aqui. Deus tem interesse em cuidar dos pobres, mas não só isso, gente. Deus tem interesse em cuidar das cidades. Deus tem interesse no meio ambiente. Deus tem interesse nessas coisas porque Ele não criou esse mundo para deixar a gente aqui um tempinho fazendo hora e no último segundo arrebatar a gente e deixar a terra do diabo. Ele criou a terra para que Ele pudesse vir habitar aqui também. Amém. E Ele vai vir habitar aqui nessa terra. A Bíblia diz que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Que triste é se essas pessoas fazem parte do povo dele. Destruir a terra, gente, não é só... Tem a ver com poluição, tem a ver com tudo isso, mas tem a ver com a forma como nós vivemos. A gente fica falando de ser profético. E a gente tem que ser profético no nosso dia a dia. A gente tem que ser profético no nosso trabalho. Como você quer ser um herói para essa geração? Só entre os crentes? Aquela cultura evangélica que o cara acha. Já viu isso? Você já viu esse fenômeno? Que o cara faz um negócio na igreja e todo mundo acha legal, porque é para Deus, né? Então pode ser ruim. E aí ele faz um negócio na igreja. E aí quando você compara o que é feito na igreja com o que é feito fora da igreja, o que é feito na igreja é ridículo. É ruim pra caramba.
é de dar vergonha. E aí o pessoal arruma todo tipo de desculpa. A desculpa antiga que eu conhecia é que o pessoal falava que os caras que tocavam bem, tinha isso, né? Antigamente os caras que tocavam bem tinha pacto com o diabo, né? Porque Deus não sabe nada de música. Então o cara que toca bem, não, tem pacto com o diabo. O cara que toca mal que é de Deus. Tem que tocar mal, por quê? Porque é adoração, Deus só vê o coração. E aí você olha e fala assim, Deus, pô, o senhor está vendo o coração, não estou não. Eu estou aqui ouvindo esse cara. Tendo que aguentar. Tem gente que fica estressada e fala assim, eu não sei, porque tem aquela, né? Como que eu faço para segurar os jovens na igreja? É aquela clássica, né? E aí o cara cai na armadilha, né, de ser líder de jovens. A escola do sofrimento. Que o cara, vários caras, tadinho, eles não estão liderando os jovens, eles estão liderando os filhos dos outros. Que não converteram. E aí, o pessoal fica, como que eu seguro os jovens na igreja? Assim, então, primeiro, seria legal não fazer uma coisa feia, tá? Então vamos tirar esses paninhos aqui coloridos. Deixa o tijolo aparecer. Não põe esse paninho colorido. Outra coisa, pô, vamos tocar música de verdade? Porque você sabe que o cara vai crescendo no ambiente e vai associando as coisas, né? Toda vez que ele ouvir alguém desafinado, ele vai achar que é Deus. Então, a questão é que o padrão é o céu. No céu não tem música mal feita. Amém? Os músicos aí digam amém. Amém. Aleluia. Só que tem uma coisa a respeito do céu que eu quero falar com vocês, e isso talvez é um dos pontos mais importantes que eu tenho para dizer. É que, quando fala-se sobre justiça social, se levantam dois tipos de pessoas. É aquela história da Marta e da Maria, já ouviram? Porque eu sou mais Marta, tal, não sei o que, eu sou mais Maria. E o pessoal faz esse tipo de divisão. Porque eu sou mais prático, né? Eu não curto muito esse negócio aí, eu não consigo ficar parado, orando, adorando a Deus, não consigo muito não. Minha forma é mais assim, um serviço e tal. E tem os outros que falam assim, não, meu negócio é ficar ali diante de Deus e tal, essa parada de evangelizar e tal, isso não é muito comigo. A primeira coisa que eu tenho para te dizer é que a passagem que fala sobre Marta e Maria, pasmem, está dizendo que Marta está errada. Tem gente que fala assim, não, eu sou mais Marta, então você é mais errado. Né? Você é mais assim, contra o que a Bíblia diz. A passagem está dizendo que Marta está certa. Porque... desculpa. A passagem está dizendo que Maria está certa. Porque você está lá, na sua casa. Entra Deus. Você tem louça para lavar. Cara, você já deixou de lavar louça por coisas menos importantes que isso. Então a questão é que o mais importante no céu. No céu tem pobre, gente? Tem uns anjos pobrinhos lá na favela? Não tem. No céu tem adoração. E a adoração, meu amigo, é mais importante do que cuidar do pobre. Desculpa aí. Mas é. Adoração pobre tem data de validade. Reino de Deus na terra e tal, acabou o pobre. Não tem mais pobre para cuidar. E aí você vai falar o quê? Então, agora eu sou mais prático e tal, eu estou meio sem fazer aqui. Eu não tenho mais pobre
para eu cuidar, não tenho mais gente para evangelizar, estou aqui de bobeira, né? Mas não, a adoração é prioritária no céu. E não é que não tem outras coisas. Porque, por exemplo, tem anjo que vem para a terra para servir a gente. Só que a principal coisa, o principal serviço dele, não é no servir. O principal serviço dele é a adoração. E da mesma forma, o nosso padrão de justiça, ele nunca vai estar corretamente calibrado se nós acharmos que o pobre é mais importante do que Deus. Se nós acharmos que o oprimido é mais importante do que Deus. Se nós acharmos que o necessitado é mais importante do que Deus. Aí você vai falar, não, mas eu encontro Deus no pobre. Porque aí quando não tiver pobre, você não encontra mais Deus. Você precisa estabelecer as prioridades corretas. A adoração vem antes de fazer trabalho social. E aí o pessoal que é mais da adoração, agora fica como? Falei, né? Não vou falar, te avisei. Mas a questão é que a justiça de Deus, ela é uma justiça relacional. E essa relação, ela é centrada em uma pessoa. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, João diz que ele está escrevendo aquelas coisas para que a gente não peque. Mas se a gente pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Existe um padrão de justiça que nós devemos seguir. Esse padrão é plenamente estabelecido no céu, mas ele também é plenamente estabelecido em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Quando você olha para ele, você vê o verdadeiro padrão de justiça. Você não vê só adoração, você vê a adoração ao Pai em primeiro lugar, mas você não vê só adoração, porque você vê também o cuidado com o pobre, com a viúva, com o órfão, com o oprimido, com todos aqueles que estão à margem da sociedade. Você vê a misericórdia e a graça de Deus, você vê generosidade, você vê sinais e milagres, porque, gente, cura física é justiça. Lembra qual é o padrão de justiça? Qual que é o padrão? Qual que é o padrão de justiça? Tem alguém doente no céu? Então, para você fazer justiça, você precisa curar. Tem alguém pobre no céu? Tem ou não? Então, para você fazer justiça, você precisa resgatar pessoas da pobreza. Tem alguém à margem da sociedade no céu? Sim ou não? Então, para você fazer justiça, você precisa tirar as pessoas da margem e dar dignidade para elas. Existem inúmeras coisas que, se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai perceber que elas não existem no céu. E se a gente olhar para a vida de Jesus, a gente vai perceber que Jesus agiu ativamente contra cada uma delas. Existem injustiças exteriores, existem injustiças interiores. E cada uma delas vai ser totalmente eliminada da nossa vida, se nós nos conformarmos à imagem do Filho de Deus. Então, o convite que eu quero fazer para vocês aqui é entrar numa jornada para se tornar um herói nessa geração. E você tem um padrão principal a quem você deve se conformar. E esse padrão é Jesus Cristo, o único homem justo. Eu queria finalizar aqui falando a respeito do seguinte. Eu falei aqui com vocês sobre justiça e sobre o padrão de justiça, e sobre como existe um chamado sobre as nossas vidas para que nós nos conformemos a essa justiça e marquemos a nossa geração
por meio dessa conformidade, mas nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente chama de falsa justiça. Porque a falsa justiça, exteriormente, ela pode parecer muito com a justiça verdadeira. Pode cuidar do meio ambiente, pode cuidar do pobre, pode cuidar do órfão, pode cuidar da viúva, pode cuidar de tudo aquilo que tem a ver com o reino de Deus. Mas você vai perceber que essa justiça, ela não estabelece a coisa principal, que é a adoração. E ela não estabelece a pessoa principal, que é Jesus Cristo. Nós precisamos tomar cuidado, porque há muitos anos na Terra tem se formado e se levantado, e isso vai amadurecer conforme nós nos aproximamos da segunda vinda de Jesus, e tem acontecido um falso movimento de justiça. E esse falso movimento de justiça, ele tem um objetivo, e esse objetivo é preparar a terra para a chegada do anticristo. Porque o anticristo, ele não é simplesmente alguém que está contra Cristo, mas ele é alguém que vem para entrar no lugar de Cristo. Ele vem para substituir Cristo. E quando a gente fala do anticristo, a gente pensa muito assim, não, marca da besta, e não sei o que, e tal. Mas a questão é que nós não, muitas vezes, gente, a igreja não percebe a principal coisa que ela deveria prestar atenção quando a gente fala de anticristo. E é prestar atenção no espírito do anticristo. E não só no surgimento de um homem. João escreveu a sua carta dizendo que o espírito do anticristo já estava presente lá naquela época, com os apóstolos. E ele continua operando até hoje. E o espírito do anticristo quer levantar um movimento de falsa justiça. Por quê? Porque o desejo dele é substituir Cristo. E ele vai fazer isso por meio de se colocar no lugar de Jesus. E como que ele vai se colocar no lugar de Jesus? Através de uma justiça que não é centrada no céu, que não é centrada na pessoa de Jesus, mas que é centrada no homem e na necessidade do homem. Irmãos, eu conheço pessoas que amam mais o pobre do que eles amam a Deus. Eu conheço pessoas que têm uma preocupação muito maior em fazer trabalho social do que elas têm em ter uma vida de devoção a Deus. E essas pessoas estão enganadas. Elas estão enganadas porque elas compraram uma mentira, uma justiça humanista, centrada no homem, que tira Jesus da equação, tira o céu como sendo seu alvo e passa a estabelecer uma agenda humana. E passa a estabelecer objetivos humanos. E passa a olhar para o pobre como sendo alguém melhor do que os outros, simplesmente pelo fato de ele ser pobre. E a verdade é que todos os seres humanos foram colocados debaixo do pecado e são condenáveis diante de Deus. Ninguém é melhor do que o outro porque é pobre ou porque é rico. Ninguém é mais digno de misericórdia ou até do próprio Evangelho por causa da sua condição social. A verdade é que existe um falso Evangelho, uma falsa mensagem de justiça que está aí hoje para preparar o coração do pobre para receber o anticristo. Porque a partir do momento que você exalta o homem e você diz para o pobre, olha, você é pobre, mas você é melhor do que os outros por você ser pobre. É a mesma coisa de você dizer para alguém que ele é melhor do que os outros porque ele é rico. E a verdade é que o Evangelho verdadeiro diz para todos que eles são pecadores. Eles precisam se arrepender. Eles precisam do Evangelho. Nós não queremos participar de um movimento de justiça que tira Jesus da equação. Nós queremos levantar um movimento de justiça na nossa nação, acompanhar o que Deus está fazendo na terra. E esse movimento, ele precisa ser centrado na única pessoa que merece ocupar o trono entre nós. Amém. Amém. Esse movimento de justiça, ele precisa entender que Jesus disse: os pobres vocês sempre vão ter com vocês. E qual é o contexto no qual Jesus falou isso? Ele falou isso no contexto
em que alguém questionou uma ação de adoração a Ele, de devoção a Ele, quando aquela adoração, aquilo que foi oferecido a Ele, poderia ter sido usado para ajudar os pobres. Nós precisamos entregar a nossa adoração, a nossa força, todo o nosso ser para Ele. Nós precisamos entregar a nossa vida para Ele. E quando nós fizermos isso, nós vamos entrar numa jornada em que Ele vai nos guiar no caminho de justiça. Não tem caminho mais seguro para fazer justiça na terra do que seguir os passos de Jesus. Não tem. Não tem. Assim, a gente tem que... Eu acredito, irmãos, eu não quero que vocês fiquem com a impressão contrária. Eu acredito que a gente tem que ouvir muito sobre como cuidar do pobre, como tocar esse mundo no qual nós vivemos. Mas nós não podemos deixar que essas coisas tirem o nosso foco. O nosso coração é a nossa devoção a Deus. Nosso coração e a nossa devoção não deve ser nem ao pobre, nem ao oprimido, nem à viúva, nem ao marginalizado. O nosso coração e a nossa devoção deve estar em primeiro lugar diante de Deus. O primeiro mandamento precisa vir em primeiro lugar. E o segundo mandamento precisa acompanhar ele. Se você sair daqui desse encontro e você não tiver um forte ímpeto interior de estar diante de Deus e de ouvir a voz dele, então você não entendeu tudo. Mas se você sair desse encontro e você também não tiver um forte ímpeto interior de dedicar a sua vida a tocar esse mundo, você também não entendeu tudo. Chegou o tempo, gente, de que adoração, missões, justiça vão se unir e vão tocar esse mundo numa escala global, de uma forma como ele nunca foi tocado antes. Mas para isso, nós precisamos assumir o papel que Deus já deu para cada um de nós. Nós precisamos entrar na jornada para nos tornar os heróis que Ele nos criou para ser. E essa jornada não vai acontecer do dia para a noite. Amém?